Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal da CIF. E hoje a gente vai falar sobre formulário de monitoria de qualidade para operação de saque. A gente vai explicar para vocês detalhes sobre como você construir um formulário eficiente e acompanhe a gente até o final do vídeo porque a gente fez um modelo de tudo que a gente vai falar aqui agora para você começar a usar a partir de hoje. Tá bom? Então bora pro vídeo. Bom, então como vocês já sabem, como o próprio nome já diz, a monitoria de qualidade é feita para medir a qualidade do nosso atendimento ao cliente. E isso não serve só para dar nota para nossos atendentes, para nossa operação, serve muito mais que isso. Tem vários insights que a gente consegue tirar fazendo a monitoria de qualidade e o mais importante, ela é um termômetro para medir a satisfação do nosso cliente. Então, para a gente poder avançar no assunto, falando especificamente sobre o formulário de qualidade, eles, na grande maioria dos casos, são divididos por blocos que acontecem dentro do atendimento. No cenário do saque, são abertura do atendimento, comunicação, conhecimento do produto, encerramento e falhas críticas. Agora, entrando em detalhes sobre cada um desses blocos de atendimento, vamos falar sobre a abertura da ligação. Na abertura da ligação, nós vamos utilizar itens para medir aquele primeiro contato que o nosso atendente tem com o nosso cliente. E que itens são esses? O mais utilizado é o script que o atendente segue para fazer esse primeiro contato. Então, medir se ele falou bom dia, boa tarde, boa noite, falou seu nome, citou o nome da empresa ou então conforme o processo que é utilizado hoje na sua empresa. O segundo item é a rapidez com que ele atende essa ligação. Muitos atendentes acabam demorando um pouquinho, ganham alguns segundos para poder respirar antes de atender o cliente e isso pode prejudicar muito o atendimento. O nosso cliente já pode começar a ligação já meio estressado porque demoraram para atendê-lo. E o terceiro item do nosso formulário é o motivo do contato. Então, é muito importante identificar logo de cara qual é o motivo do contato. Se ele está com um problema, se ele quer fazer uma reclamação, uma solicitação, o que é? Porque logo no começo a gente já tem uma ideia de como resolver essa solicitação. Lembrando que todos os itens que a gente vai contando aqui são totalmente customizáveis. Vocês podem adaptar para o seu modelo de negócio e isso é só um exemplo que a gente está dando para vocês. Agora vamos para o segundo item, o item de comunicação, que também é muito importante na fidelização do nosso cliente. A gente está vivendo um momento muito voltado para a experiência do cliente, o que chamam de Customer Experience, e a comunicação é um ponto muito importante neste assunto. Tem várias empresas, podemos já colocar novas no mercado, que tem uma linguagem mais informal e vem ganhando muito público só por eles terem uma linguagem um pouco mais diferenciada. Então, dentro desse bloco comunicação, o primeiro item que a gente aconselha você colocar é adaptar-se ao cliente. Então, o que a gente quer dizer com isso? Se você está falando com um cliente um pouco mais jovem, a sua comunicação pode ser um pouco mais informal, um pouco mais tranquila. Se você está falando com uma pessoa um pouco mais velha, você tem que usar um tom um pouco mais formal. Mas tudo isso depende não só da idade, e sim como a maneira que o cliente se expressa com você durante o atendimento. Então, como monitor de qualidade, é muito importante que você consiga captar, ter o que a gente chama de feeling, para identificar se a pessoa foi bem ou não nesse item. O próximo item do bloco comunicação é a capacidade de entender o que o cliente está pedindo. Então, muitas das vezes, os atendentes escutam a primeira solicitação, não entenderam muito bem o que ele quis dizer, mas mesmo assim passou uma resposta qualquer que muitas das vezes nem estava ligado com o que ele pediu. Então, caso o atendente tenha passado uma informação que não tenha nada a ver, porque ele não entendeu, isso é um problema sim do atendente. Se ele não entendeu, ele tem que fazer a pergunta novamente até compreender direito a solicitação do cliente. Então é um ponto muito importante para não prejudicar o nosso cliente ter que refazer o contato, ligar novamente para a nossa operação. Isso pode deixar o cliente bastante irritado. O terceiro ponto é demonstrar empatia com o problema do cliente. Então, usar aquelas palavras de não, eu entendo sua preocupação, a gente vai fazer de tudo para resolver seu problema. Isso também tem que ser medido na qualidade e é preciso
muito focar neste lado. E o quarto item da comunicação, que puxa um pouco para o próximo bloco, que é o conhecimento do produto, é a didática para explicar. Porque é necessário ter uma facilidade ao explicar a resolução do problema. Então, se o atendente passa de uma forma muito complexa, fica difícil do cliente entender. Isso também pode acabar gerando uma rechamada, que é que o cliente vai ligar novamente para nós. Passamos para o quarto bloco. Como eu já falei agora há pouco, o conhecimento do produto. Nada adianta ter uma boa comunicação se você não passa o que é de verdade a resolução do problema do cliente. E o que é o conhecimento do produto? Como que a gente pode medir isso? Temos 3 itens para esse bloco. O primeiro é: fez argumentações pertinentes? Faz muito sentido, porque quando você tem um bom conhecimento do produto, você já consegue identificar rapidamente o que o cliente está falando e conseguir argumentar e chegar num consenso ali na solicitação que ele está fazendo. O segundo item é agilidade na busca de informação. Então, o que é isso? O atendente, muitas das vezes, ele não sabe ali de cabeça qual que é a resposta e ele para o atendimento e vai lá no sistema dele, na base de conhecimento do call center, para buscar a resposta. Isso, se o atendente não tem uma agilidade nessa busca de informação, pode demorar um tempo que vai acabar prejudicando a percepção do cliente. É fundamental que no momento da monitoria, além de vocês escutarem a ligação, assistam um vídeo da onde ele clicou, como que ele usou as ferramentas, da onde ele tirou aquela informação e qual a agilidade dele. O terceiro item é entender o problema do cliente. Então, se você não tem conhecimento do produto, zero conhecimento, o cliente fala alguma coisa que ele está querendo e você não tem conhecimento, você nem sabe o que ele está querendo dizer. Então, por isso que é muito importante ter o conhecimento para entender o problema que ele está passando. Agora, falando um pouco do encerramento da chamada, pressupõe-se que tudo já foi resolvido, mas é um momento muito importante também para ficar claro se realmente o cliente está satisfeito com aquela resposta ou não. Então, quais itens a gente sugere que tenha nesse formulário? O primeiro, como a gente acabou de falar, é verificar se o cliente entendeu o que o atendente falou. Então, como monitor, você consegue muito bem identificar se o cliente entendeu ou não as informações repassadas. O segundo item do encerramento é muito parecido com esse, se entendeu ou não, mas um pouco diferente. Se o atendente passou as informações completas, você também consegue identificar isso. Além das informações completas, o terceiro item são informações corretas. Esses itens estão um pouco interligados, mas é importante que estejam separados, porque muitas vezes o atendente passou a informação correta, mas não passou tudo. Então foi meio certo, digamos assim. Por isso que a gente divide isso em 2 itens diferentes no formulário. E o último item é se ele encerrou a ligação corretamente conforme o seu script. Se ele tem que perguntar se ele ficou com mais alguma dúvida, se ele pode ajudar com mais alguma coisa, encerrar com o nome da empresa e assim por diante. Aí você pode adaptar ao seu modelo de negócio. Agora, temos um outro bloco nesse formulário de monitoria que não está ligado ao processo, ao fluxo da ligação, mas é importante que a gente meça também, que é o bloco de falhas críticas. Dentro do bloco falhas críticas, nós temos alguns itens padrões do mercado que também, se você tem algum específico, você pode customizar no seu próprio formulário. O primeiro deles é a confirmação de dados insuficiente. Então, tem algumas centrais de atendimento que é necessário passar nome, CPF, até mesmo o nome dos pais e assim por diante. Se o atendente não seguiu essas normas, ele automaticamente é zerado. Então, você pode criar um item que vai zerar automaticamente caso ele não confirme essas informações. O segundo item, falhas críticas, como todo mundo já conhece, é faltar com respeito ao cliente. Essa eu não preciso nem entrar em detalhes. Se o atendente faltou com respeito ao cliente, por mais que o cliente esteja completamente bravo, ele perde a razão e toma um 0. O terceiro item é a falta de adesão ao procedimento. Se o atendente não seguiu o script corretamente, tem que tomar um 0 também. O quarto item é promessa de um produto ou serviço inexistente. Isso ocorre um pouco menos, mas também pode acontecer. O atendente muitas vezes toma uma atitude precipitada para deixar o cliente mais tranquilo, acaba falando algo que nem existe e isso tem que ser pontuado também. Falha crítica. E o
principal que acontece muito é derrubar a ligação. A gente também consegue captar isso e se o atendente derrubou a ligação muitas das vezes porque não está conseguindo resolver aquele problema, também é necessário pontuá-lo. Tá certo, agora eu mostrei para vocês todos os itens que a gente sugere que você utilize, mas como que você faz para começar isso agora? Bom, se você utiliza o Excel, a gente tem um sistema chamado CIF-Free, que é totalmente grátis, um sistema de monitoria de qualidade, que esse formulário que a gente desenvolveu para vocês também é compatível com o CIF-Free. Além dos nossos clientes que utilizam versões pagas do sistema, esse formulário também é compatível com o CIF-Free. Então, para você começar a utilizar, primeiro peça o seu CIF-Free, o link está aqui na descrição do vídeo, e depois entre em contato conosco no link que também está na descrição do vídeo, pedindo o formulário de monitoria para saque. E aí a gente já passa esse acesso para você. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu feedback nos comentários, se você já utiliza esse formulário, já utiliza algum item do que eu falei, algo parecido, se vai te ajudar ou não. E deixe o seu like, se inscreve no canal, eu te vejo no próximo vídeo.